que eu sou um dinossauro que sobrou aqui, né? Eu e o Carlos Augusto. Não sobramos porque não trabalhamos com computador, não trabalhamos com máquina, com nada, né? E a bisneta que faz a parte para mim. E ela estava de prova, de tudo, então eu não pude pedir para ela fazer um data show para mim, viu? Então, eu vou ler o que eu escrevi. Eu pensei que, como está se falando tanto de lugares, lugar aquele que... E esses lugares míticos, o que seriam? Então eu começo com uma epígrafe do nosso amigo Eduardo. E se o homem e terra são uma coisa só, como pensa Dardel, então não há nada mais humanista do que pensar nas relações essenciais que nos ligam a tudo que nos cerca. E eu comecei a pensar no mito, lançando mão de Cassirer. Então, no contexto cultural, Cassirer chama atenção para as criações humanas que, como tais como arte, linguagem, mito e religião, não se apresentam isolados, porém coesas entre si e ligadas nos traços comuns. Convém lembrar que a função básica das mesmas reside não apenas em suas formas e inúmeras expressões, mas até em uma origem comum. Aceitamos que as obras, as criações humanas, aparecem em situações históricas, sociológicas, geográficas, antropológicas, como produto de uma cultura, quiçá de uma civilização. Porquanto, o mundo da cultura, não nos deparamos com uma coerência perfeita entre as atividades humanas. Ao contrário, existe um contínuo embate entre essas forças conflitantes, principalmente em relação com a ciência. Essas atividades procuram alcançar metas diferentes por caminhos diferentes. Daí a divisão entre o mundo material e o formal. Pareceria impossível reduzir a um denominador comum. Por isso, Cassirer propõe uma antropologia filosófica, à guisa de uma síntese, não mediante uma, entre aspas, entre uma unidade de ação, não uma unidade de produtos, mas uma unidade de processo criador. Mais adiante, o autor pondera que na multiplicidade e variedade ilimitada das imagens míticas, dos dogmas religiosos, das formas linguísticas, das obras de arte, o pensamento filosófico revela a unidade de uma função geral pela qual todas essas criações se conservam unidas. O mito, a religião, a arte, a linguagem, a própria ciência são hoje considerados como outras tantas variações de um tema comum. E cabe à filosofia torná-lo audível e compreensível. Aqui é oportuno tecer algumas palavras, lembrando que linguagem e mito expressam relações estreitas, que às vezes difíceis de serem separadas. São duas origens diferentes, mas provêm de uma mesma raiz. Entre aspas, Cassirer cita que sempre que encontramos o homem, vemo-lo na posse do dom da linguagem, sob a influência da função criadora, mito criadora. Entre as sociedades primitivas, o mito e linguagem aparecem como gêmeos, pois tanto um como a outra se baseiam na experiência geral e primordial, com características mais sociais do que materiais. Com o decorrer da história, o homem foi deixando de se submeter à palavra mágica e iniciou uma compreensão mais ampla
da linguagem em relação à realidade. A palavra já não é mais dotada de poderes mágicos. A função mágica foi substituída pela função semântica e simbólica, apresentando-se que o Logos transformou-se no princípio universal e no primeiro princípio do conhecimento humano. Aí eu entrei na procura de o que seriam os mitos. Aí usei também como epígrafe o nosso amigo Dardel. O mito não é uma forma alguma a narrativa de um acontecimento ocorrido em uma data precisa e única. Ele é absoluto, isento do tempo como data ou momento. Na cultura humana, o mito e a religião são os fenômenos mais resistentes em se submeter a uma análise meramente lógica. Ora, vamos nos deter apenas no mito em seu caráter quase inexplicável e em sua forma de imaginação. As pessoas idealizam, imaginam, representam, estabelecem a relação entre a ideia com aparência fútil, vã, incoerente e a criação dos mitos que individual e coletivamente buscam suas razões de existência. Assim, o mito percola por todas as camadas da sociedade e por todas as civilizações, desde a primitiva até a contemporânea. O mito persiste entre os indivíduos e entre os grupos. Qualquer pessoa ou qualquer conjunto de indivíduos conserva a representação concreta de seus mitos. Porquanto, o verdadeiro substrato do mito não é de pensamento, mas de sentimento e de simbolismo. Mito, literalmente, em etimologia, é uma narrativa fabulosa, de cunho mais ou menos sagrado, que se refere a seres que se representam como mensageiros naturais ou simbolizam culturalmente as origens de uma sociedade. Em sentido amplo, o mito é um referencial justificador ou uma substituição de um modelo, chegando a constituir a revelação coletiva resultante da conduta de certos grupos sociais. Por outro lado, do ponto de vista sociológico, o mito é uma resposta coletiva, mais ou menos irracional, mas de valor afetivo e inestimável. Para a antropologia, o mito é um relato de significação simbólica, transmitida de pai para filho, e certa como verídico e incontestável. Em filosofia, o mito é uma forma de pensamento oposto ao pensamento lógico e científico. Novamente, voltemos às palavras de Cassirer, recordando que o mito alia um elemento teórico com um elemento de criação artística, com afinidade íntima com a poesia. Mas não devemos confundir arte com mito, estética com crença. A contemplação estética prescinde de seu objeto, ao passo que, sem a crença, o mito, diante do concreto, perde todo o seu fundamento. Não é aceitável reduzir o mito a aspectos estáticos e fixos, mas sim tentar apreendê-lo em sua espontaneidade, versalidade e mobilidade, isto é, na sua dinâmica. Pois o mito se nos apresenta com duas faces, uma conceitual e outra perceptual. Este lado conceitual já discutimos antes, quando pusemos todas as definições do mito. O mais difícil e escorregadio é o lado perceptual. Ora, o pensamento mítico é mais fluido e mais flutuante.
Seus elementos perceptivos não são objetivos, porém fisiognômicos. A percepção mítica está sempre mergulhada em qualidades emocionais e dramáticas, com cores fortes de alegria, tristeza, angústia, depressão. O mito pode ser considerado em relação aos seus objetos. Ele pode ser bons ou maus, familiares ou ameaçadores, geográficos ou históricos. As emoções e os sentimentos, mediante os símbolos, colorem todas as fisionomias do mito com nossas paixões de amor e ódio, de medo e de esperança. Em outras palavras, Tuan expressa que o mito se apresenta em oposição à realidade, na falta de um conhecimento mais rigoroso. Assim, o mito não é uma convicção que possa ser demonstrada como verdadeira ou falsa mediante os órgãos dos sentidos. O mito não é algo do passado que permaneceu limitada pela compreensão. Pouco sabemos e entendemos a respeito da estrutura intrínseca do mito, a sua existência presente entre nós. Finalmente, posicionamos o mito não é um sistema de crenças dogmáticas, estribando-se mais em ações ou simples imagens históricas ou representações geográficas. Agora nós passamos para os espaços míticos. Aí eu uso o Tuan, que diz o seguinte: o espaço mítico é um construto intelectual, pode ser muito sofisticado. O espaço mítico é também uma resposta do sentimento e da imaginação às necessidades humanas fundamentais. Dentre os espaços que rodeiam e atendem às nossas, o Sol, a Lua, o arco-íris, os cometas, os pontos cardeais, a sucessão sazonais, os picos pontiagudos, as correntes, as árvores gigantescas, os penhascos, transcenderam suas noções cosmológicas. Hoje, o conhecimento científico e tecnológico nos dão explicações cabais das essências e das aparências de todas as coisas do universo. Os espaços míticos da modernidade dizem mais respeito ao conceitual do que a explicação cosmológica. Tuan discorre copiosamente sobre o espaço mítico, esclarecendo e colocando as nossas ideias geográfica e historicamente, em relação aos nossos sentimentos, emoções, medos, apreensões diante desse admirável mundo novo. O autor aponta dois tipos de princípios principais de espaço mítico. O primeiro é um prolongamento do espaço familiar e cotidiano, definidos pela experiência evidente. Em relação às geografias de além-mar ou de além-montanha, mediante a imaginação e a fantasia, são criados espaços míticos, para preencher as lacunas, nem sempre de conformidade com as realidades. Daí resultam mapas imprecisos, pictóricos, com dragões, deuses, sem escalas e projeções. É um exemplo clássico da representação medieval de temas ignotos, surpreendentes e inesperados. Este espaço mítico, não percebido diretamente, mas fantasioso é irredutível. Um pouco além do que lhe rodeia, para o homem tudo é impreciso, nebuloso e temeroso. Isso foi todo durante a Idade Média. O homem sempre teve medo de sair da sua aldeia. O segundo tipo de espaço mítico induz a uma visão de mundo ou cosmologia. A visão de mundo ordenada procura pela compreensão do meio ambiente. Essa ordem se faz necessário para o habitar, para o viver, o conviver, se articula com congruência e regularidade. Consequentemente,
as cosmologias correspondem às grandes e estáveis sociedades. Os espaços míticos são as respostas às indagações sobre o relacionamento do homem com a Terra e o universo. Por meio de sistemas cósmicos, foram estabelecidas essas relações, tanto usando o próprio corpo, os pontos cardeais, os signos zodíacos, as fases da Lua, o nascer e o pôr do Sol e as constelações. Também foram desenhados sistemas terrestres como símbolos, os ritmos agrícolas, as forças da natureza, terremotos, furacões, tempestades, secas, as explicações anímicas e sobrenaturais. Os 4 elementos primordiais, ar, terra, água e fogo, constituem as essências dos mitos e dos espaços míticos, por que não dizer dos lugares míticos. Dos lugares míticos, eu cito umas frases do Juan também. Ele lembra que o rochedo de Ayar, no centro da Austrália, por exemplo, dominou o campo mítico e perceptivo dos aborígenes, mas continua sendo um lugar para os australianos modernos que são levados a visitar o monolito pelo seu extraordinário tamanho. Nas vivências cotidianas no passado e tanto no presente, pelas diferenças de lugares e suas dimensões significativas, sempre nos deparamos com lugares míticos, pois o lugar é um acontecimento mediante um labirinto no qual se perde e se encontra nos itinerários místicos e misteriosos de nossas existências. Os lugares míticos não podem ser ignorados e só pensados como realidade de regiões ignotas, que já foram, que eram e que agora só povoam nossas mentes como produtos da imaginação e da fantasia. Ora, lembrando fisionomicamente a completude dos lugares míticos universais em suas múltiplas variedades, ainda estão presentes e enraizadas em nossas culturas, mescladas com o sagrado e com o profano. É o mito que fixa e torna um lugar consagrado para a liturgia cerimoniais religiosas. A experiência e a existência dos lugares míticos aportam sensações familiares e aspirações do sagrado do lar. Os lugares míticos são criações humanas, históricas, geográficas, culturais, e trazem em seu bojo significações de serem animados e inanimados, e de seres animais, vegetais ou minerais e até de seres humanos. E aqui eu cito nossa amiga Pablo. O lugar tem espírito e personalidade. Espírito porque os lugares carecem de emoções. Lugares nascem, por exemplo, do sagrado, do carinho da avó, do apoio da vizinhança. Então eu levanto, se o lugar genericamente expressado pela autora é assim, por que não um lugar mítico? Mais adiante, Pádua assevera que os símbolos públicos têm espírito substanciado em um monumento ou em um local sagrado, se transformando em lugares míticos. Então nós temos símbolos públicos como a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel, o Big Ben, a Acrópole, o Muro das Lamentações, o Pentágono, a Torre do Tombo, as pirâmides, a Capela Sistina, o Muro de Berlim, os Arcos da Lapa, a Alhambra, a Grande Muralha, o Pátio do Colégio, tornaram-se lugares míticos, públicos e emblemáticos. E aí, quando eu cheguei neste ponto, eu pensei, mas não é só lugares míticos, há pessoas míticas. E eu encontrei uma citação de Francesca Angiolillo, que ela fala sobre
a nossa Clarice Lispector. E ela diz o seguinte: tida como com sua mais completa biografia, não ousa se fechar em torno do seu nome a vírgula que não encerra o título, ecoa a dificuldade de definir essa que se tornou a mais mítica das autoras de nossa língua. Então eu pensei, as pessoas também são míticas. Os seres humanos identificados como mitos do passado e que chegaram até nossos dias são principalmente pessoas que se destacaram em suas épocas com seus atos de vida produtiva, tanto para o bem como para o mal. A tradição ocidental reconhece pessoas como mitos desde a antiguidade clássica até a contemporânea, exercendo as mais variadas atividades, na filosofia, nas artes, nas ciências, nas igrejas, nos palácios, entre pobres e ricos, santos e ateus, mulheres e homens, velhos e crianças, europeus, africanos, asiáticos ou americanos. Assim podemos apresentar algumas dessas personalidades. Sócrates, eu selecionei apenas alguns, porque são inúmeros, né? Sócrates, Alexandre Magno, Ulisses, Helena de Troia, Júlio César, Virgílio, Cícero, Sêneca, Nero, na antiguidade greco-romana, Abraão, Noé, Moisés, Davi, Paulo de Tarso, entre os hebreus. Na Idade Média, o rei Arthur, Merlin, Morgana, Elcide, Carlos Magno, Agostinho, Francisco de Assis, Joana d'Arc, Ricardo Coração de Leão, Robin Hood, Marco Polo, Kublai Khan, Maomé. Enquanto na Renascença e Idade Moderna os mitos são inúmeros: Galileu, Copérnico, Maquiavel, Rafael, Leonardo, Michelangelo, Henrique VIII, Ana Bolena, Isabel Tudor, Shakespeare, Lutero, Calvino, Inácio de Loyola, Carlos V e os navegadores, Colombo, Vasco da Gama, Cortés, Fernando de Magalhães e Balboa. No século seguinte surgem indivíduos que foram alçados ao nível de mito, como Luís XIV, Luís XV, Richelieu, Catarina II, Madame de Pompadour, Maria Antonieta, Robespierre, Mozart, Beethoven, Paganini, George Washington, Lincoln, Simão Bolívar, Kant, Marques, a Rainha Vitória, Garibaldi, Machado de Assis. Já no século XX, podemos apontar Churchill, Lenin, Caruso, Verdi, Toscanini, Maria Callas, Rodin, Zola, Victor Hugo, Luther King, Picasso, Salvador Dali, Einstein, Chaplin, Piaget, Villa-Lobos, Darwin, Lampião e Antônio Conselheiro. E os popstars que estão aqui, todos vocês conhecendo da música atual, se tornaram verdadeiros mitos. Assim os Beatles, Billie Holiday, Armstrong, Ella Fitzgerald, os Queens, Mick Jagger, Madonna, Elvis Presley, Senna, Marilyn, Michael Jackson, Elis Regina, Roberto Carlos. E os hippies com sua contracultura. Talvez nesse século XXI assistimos à mitificação, além de pessoas, de coisas verdadeiras, ícones e mesmo ídolos. Mas quando eu cheguei às pessoas, eu digo, mas tem coisas que são míticas, que não são pessoas. E aí encontrei uma citação do Besse, que ele diz: há com efeito uma atualidade do mítico referente ao fato de que ele designa a zona da experiência primordial que constantemente aflora nas experiências presentes. Então as coisas míticas são emblemáticas, são laços terreais que unem o ser humano à terra.
E Dardel aponta que dessa seiva que vem da terra, renovada pelo trigo, pelo vinho, pelo azeite, retirado dos campos de cultivo. Assim, eu acrescento, as espigas de trigo, os cachos de uva e as pencas de azeitonas transmudam em ícones e mitos de uma civilização como a do Mediterrâneo. O amanho da terra implica sempre em rituais, em ações míticas e produtivas. O arar, o semear, o capinar, o irrigar, o colher, o armazenar. O sol, a lua, as estrelas, as constelações são seres celestiais que carregam intrinsecamente uma força mítica e sagrada. A floresta com suas árvores, como o cedro do Líbano, a sequoia da Califórnia, o pinheiro de Uppsala, as berioscas da Rússia, são símbolos míticos de certas regiões. Os rios Reno, Danúbio, o São Francisco, o Tâmisa, possuem espíritos vivos de águas veneráveis e se tornaram mitos para milhares. As flores também se revelam mitos heráldicos, de reinados e representam emblemas como a rosa, o lírio, a tulipa, o crisântemo, a orquídea. Os passarinhos, por suas penas coloridas e seus cantos maviosos, estão incluídos entre os mitos santificados. O beija-flor, o quetzal, era endeusado entre os maias. A cotovia, o sabiá, o roxinol, o curco, a coruja, o condor, o corvo, em geral, todos esses mitos ocupam nichos santuários. Alguns animais são alegorias de seres míticos, perpetuados pela tradição, memória e fantasia. A eles os homens lhe atribuem qualidades prenhes de simbologia, de mistério e de misticismo. São vários os exemplos dessa relação intrínseca entre a natureza do animal e sua índole. Apontamos as seguintes: a realeza do rei, do leão, a argúcia da raposa, a sabedoria da coruja, a lentidão da tartaruga, a voracidade do lobo, a fidelidade do cão, a memória do elefante, a força do touro, a esperteza do macaco, a insídia da serpente. Convém lembrar que muitas cidades são consideradas míticas, desde antigo até hoje. Elas são Roma, a cidade eterna, Meca e Medina, sagradas para o Islã, Paris, a cidade luz, Nova York, a grande maçã, Pequim, a cidade proibida, Babilônia e seus jardins suspensos, Sodoma e Gomorra, cidades do pecado, Las Vegas, cidade do jogo, Alexandria e sua biblioteca, Atenas, berço da democracia, Atlântida, a cidade submersa, Aparecida, a cidade da fé, Granada, a capital dos mouros, Bagdá, a cidade de Aladim, Pisa e sua torre inclinada. E assim por diante. São inúmeras as cidades que são míticas e procuradas por multidões. Há povos que se tornaram mitos também, os persas, com os reis Ciro e Dario, os egípcios, os faraós, Ramsés e Tucamon, os gregos como Solo, Leônidas, os maias e os astecas, os cartagineses com Amílcar e Aníbal, Troia, a Ílion, imortalizada na Ilíada por Paris e Príamo, os povos árabes nômades que se tornaram astrônomos, médicos e matemáticos, as cruzadas que saíram das várias partes e reinos da Europa, buscando a preservação de Jerusalém e os lugares da Terra Santa. E houve, então, para terminar, as permanências dos lugares míticos.
e eu encontrei este verso de Fernando Pessoa. O mito é o nada que é tudo. Mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. Assim como o poeta que canta o mito que é tudo e é nada, também acontece nos lugares míticos. Todos são e nenhum é. A permanência dos lugares míticos até nossos dias é como o poeta disse, o mesmo sol que abre os céus. No passado eram lugares míticos como a cidade de Veneza, o Grande Canyon, o Rio Colorado, o Monte Kilimanjaro, a escultura da Vênus de Milo, a Catedral Gótica de Chartres, o Cristo Redentor, os megalíticos de Stonehenge, a floresta amazônica, os moais da Ilha de Páscoa e muitos mais. Hoje não são vistos nem considerados como mitos, mas como atrações turísticas. Nestas últimas décadas, os lugares turísticos procurados por milhões de pessoas e das várias partes do mundo procuram sempre países exóticos, cidades históricas, gastronomias excêntricas, praias ensolaradas. Outrora, os lugares míticos eram visitados e reverenciados porque intrinsecamente situavam-se mesclando o sagrado e o profano. Atualmente, os lugares míticos turísticos são admirados como únicos, ímpares, símbolos da natureza selvagem e construções da arte dos homens. Assistimos, neste século, uma ânsia de viajar, de conhecer, de comprar, de sair de sua aldeia, de partir de seu lugar seguro, mas rotineiro, de demandar por um espaço de aventura. Dos geógrafos, e ele cita primeiramente Humboldt. Eu quero dizer para vocês que entre os três, além dos três autores de literatura que eu resolvi trabalhar com mais profundidade, eu queria incluir o Humboldt. Mas depois eu achei que eu vou fazer isso ainda. Eu descobri um livro dele que foi organizado por um Caminho dos Incas. E que, na verdade, ele organizou uma série de textos do Humboldt ao longo do que ele chama de Caminho dos Incas, que vai desde a Bolívia até o Equador. Depois do Equador não é mais Inca. Eu acho que tem muita gente aqui que sabe, principalmente